Prepare-se para explorar os enigmas mais intrigantes da Terra. Mistérios que nem a ciência conseguiu desvendar e que vão mexer com a sua imaginação. Número 50. As esferas de pedra da Costa Rica. Hoje vamos até um dos enigmas mais curiosos já encontrados pela arqueologia. As misteriosas esferas de pedra da Costa Rica. Espalhadas pelas selvas do país, mais de 300 dessas formações de rocha maciça repousam em silêncio como se aguardassem para revelar seus segredos. Algumas chegam a pesar cerca de 15 toneladas, mas ninguém sabe quem as esculpiu ou qual seria sua função. Teriam servido como marcos de uma civilização desaparecida? Seriam símbolos celestiais? Ou algo ainda mais incomum? Cientistas já tentaram decifrar o enigma, mas essas esferas perfeitamente esculpidas continuam resistindo a qualquer explicação definitiva. Uma coisa, no entanto, é certa. Seja lá para o que tenham sido feitas, elas não foram colocadas ali por acaso. Número 49. A chuva de carne no Kentucky. No ano de 1876, um acontecimento surreal surpreendeu os moradores do condado de Bath, no estado norte-americano de Kentucky. Do nada, pedaços de carne, alguns do tamanho de uma bola de futebol, começaram a cair de um céu limpo, espalhando-se por uma área de cerca de 90 metros por 45 metros. Entre as testemunhas estava a senhora Crouch, que ficou tão perplexa quanto os outros presentes. Enquanto alguns interpretaram o evento como um sinal divino, outros imaginaram que fosse um fenômeno natural. A explicação mais aceita hoje é que urubus, assustados durante o voo, teriam regurgitado a carne que carregavam, e o vento teria espalhado o material até o solo. Ainda assim, a causa exata desse estranho episódio permanece sem resposta definitiva. Número 48. As baleias de pedra nadando na Tailândia. No nordeste da Tailândia existem 3 formações rochosas gigantes que lembram com incrível semelhança enormes baleias nadando lado a lado. Conhecidas como 3 rochas-baleia, essas imensas estruturas de arenito têm cerca de 75 milhões de anos e foram moldadas pelo empurrão das camadas da crosta terrestre para cima, combinada à ação do tempo e da erosão. Número 47. Um dinossauro congelado no tempo. Em 2011, mineiros no Canadá fizeram uma descoberta impressionante. Os restos incrivelmente bem preservados de um dinossauro com cerca de 110 milhões de anos. O animal pesava por volta de 1.360 quilos e media aproximadamente 5,5 metros de comprimento. Sua armadura espinhosa e as escamas com padrão de camuflagem estavam praticamente intactas, tornando-se um dos achados fósseis mais surpreendentes já registrados. Número 46. O manuscrito Voynich, encontrado em 1912, este livro peculiar está repleto de desenhos de plantas desconhecidas, símbolos astrológicos incomuns e um idioma que ninguém jamais conseguiu decifrar. Não se sabe quem o escreveu nem com que objetivo. As plantas retratadas não correspondem a nenhuma espécie conhecida na Terra, o que faz alguns acreditarem que o manuscrito poderia ter vindo de outro mundo. Número 45. Os tesouros perdidos das montanhas do Cáucaso. Nas montanhas do Cáucaso, entre vales e picos de difícil acesso, encontram-se antigas construções de pedra com entradas misteriosamente seladas. Dentro delas, exploradores descobriram joias, ferramentas de bronze e cerâmicas. Mas a origem e a função desses locais permanecem um enigma. Teriam sido depósitos de riquezas de um povo desaparecido? Fortificações? Ou talvez locais sagrados guardando segredos há milênios? Número 44. O desaparecimento da civilização do Vale do Indo. A civilização arapiana, florescente há cerca de 4.000 anos, simplesmente desapareceu. O que teria provocado o sumiço de suas cidades altamente desenvolvidas, com sofisticados sistemas de drenagem e arquitetura planejada? Mudanças climáticas extremas? Invasões? Doenças devastadoras? O que restou são ruínas silenciosas que ainda intrigam arqueólogos e podem, quem sabe, ensinar lições valiosas para a humanidade de hoje. Número 43. O fantasmagórico Mar dos Sargassos. O Mar dos Sargassos, localizado no meio do Atlântico, carrega uma reputação assustadora por engolir navios sem deixar rastros. Alguns cientistas explicam isso por redemoinhos e correntes traiçoeiras, enquanto outros suspeitam de algo mais sinistro. Até hoje, o verdadeiro motivo de embarcações inteiras desaparecerem
continua sendo um dos grandes mistérios dos oceanos. Número 42. O segredo escondido da pirâmide de vidro. A famosa pirâmide de vidro do Louvre, inaugurada em 1989, é um marco da arquitetura moderna que guarda mais de 35 mil obras de arte. Mas será que ainda existem tesouros ou passagens secretas escondidas em sua estrutura? Misturando história antiga e design contemporâneo, ela continua alimentando teorias e especulações. Número 41. O computador da Grécia Antiga. Encontrado em um naufrágio de mais de 2.000 anos, o mecanismo de Anticítera é um prodígio tecnológico da antiguidade. Esse engenhoso artefato, comparável a um computador mecânico, era capaz de prever eclipses e acompanhar as fases da Lua com uma precisão impressionante, algo que só voltaria a ser visto muitos séculos depois, no século XIV. Como os gregos teriam desenvolvido tamanha sofisticação muito antes do tempo. Cada nova análise só aumenta o mistério. Número 40. O túmulo intocado do primeiro imperador da China. O imperador Qin Shi Huang, famoso por seu exército de guerreiros de terracota, descansa em um mausoléu tão vasto que nunca foi totalmente explorado. Há rumores de que rios de mercúrio correm em suas câmaras internas. Por enquanto, arqueólogos esperam usar robôs para investigar o local sem causar danos, mas o que existe lá dentro ainda é uma incógnita. Número 39. A pirâmide submersa do Japão. Um mergulhador encontrou nas águas ao largo do Japão uma estrutura que lembra uma pirâmide, com entalhes que parecem retratar pessoas e animais. Será uma formação natural esculpida pelo mar ou os restos de uma cidade antiga afundada? Ninguém sabe ao certo. E cada nova hipótese só aumenta o fascínio pelo local. Número 38. As crateras misteriosas da Inglaterra. No território inglês, há crateras com cerca de 25 milhões de anos, cuja origem divide opiniões. Teriam sido causadas por impactos de meteoros? Explosões subterrâneas de gás? Ou algo completamente diferente? Até agora, não existe consenso. Número 37. Aviões antigos. Artefatos da cultura quimbaia, criados há milhares de anos, têm formas incrivelmente parecidas com aviões modernos. Em 1994, cientistas construíram réplicas desses objetos em escala maior, e elas voaram com sucesso. Isso levanta a pergunta: será que esses antigos artesãos conheciam princípios da aviação? Número 36. As linhas de Nazca. No deserto do Peru, imensas linhas formam desenhos de animais, plantas e formas geométricas, como se fosse um gigantesco livro de astronomia. Não existem registros históricos das culturas anteriores, aos Incas, pois tanto eles quanto os espanhóis destruíram e apagaram quase todos os vestígios. Algumas dessas linhas, mencionadas já em 1553, alinham-se com o pôr do sol e podem ter servido como locais de rituais ligados à água. O famoso candelabro de Paracas, gravado numa encosta arenosa à beira-mar, continua igualmente sem explicação. Alguns acreditam que fosse um marco para a navegação, outros que seria um símbolo cerimonial. Número 35. Os pés decepados na Colômbia Britânica. Desde 2007, pés humanos calçados com tênis começaram a aparecer misteriosamente nas praias da Colômbia Britânica, no Canadá. Exames de DNA mostraram que alguns pertenciam a vítimas de suicídio ou acidentes, mas a frequência com que esses achados ocorrem ainda assusta. Há quem suspeite de um assassino em série, enquanto outros acreditam em explicações mais naturais, como a forma que o corpo se decompõe na água. Ainda assim, cada novo pé encontrado renova o mistério. Número 34. A Ilha das Bonecas. Nos canais de Xochimilco, no México, existe uma ilha repleta de bonecas velhas e deterioradas penduradas em árvores, com olhos sem vida que parecem observar os visitantes. A história começou com Dom Julián Santana, um ermitão que afirmava ser assombrado pelo espírito de uma menina que se afogou ali. Para apaziguá-la, ele passou décadas pendurando bonecas. Muitas quebradas, sem membros ou cobertas de sujeira. Até hoje há quem diga que já viu as bonecas se moverem ou sussurrarem à noite. Número 33. O monte em forma de animal. O Effigy Mound, localizado na América do Norte, é uma antiga estrutura de terra moldada no formato de um animal gigante. Com milhares de anos de idade, acredita-se que possa ter servido para marcar eventos astronômicos ou rituais, já que escavações revelaram ferramentas de cobre e ossos no local. Número 32.
O segredo da floresta torta. Na Polônia, um pequeno bosque intriga visitantes com suas árvores curvas, que crescem formando arcos semelhantes a luas crescentes. A causa é incerta. Poderia ser uma técnica agrícola, efeitos de ventos incomuns ou até mesmo um fenômeno ainda não identificado. O resultado é uma paisagem que parece saída de um conto de fantasia. Número 31. Os gigantescos geoglifos da Califórnia. No deserto a oeste do Rio Colorado, encontram-se imensos desenhos no solo, visíveis apenas do alto. Um deles retrata o Criador da vida, segundo crenças locais. Quem os fez e com que propósito permanece um mistério. Número 30. As cabeças da Ilha de Páscoa e seus corpos ocultos. Os famosos moais da Ilha de Páscoa, conhecidos por suas enormes cabeças, possuem corpos inteiros enterrados sob a terra. Escavações revelaram torsos completos, cobertos ao longo dos séculos pela erosão. Por que foram construídos? Teorias sugerem homenagens a antepassados ou representações de divindades, mas nada foi confirmado. Número 29. As linhas de Nazca do Cazaquistão. Em pleno deserto do Cazaquistão, há geoglifos antigos que estão sendo estudados até pela NASA. Um deles, o maior, tem forma semelhante a uma suástica, o que levanta questionamentos sobre seus criadores e objetivos. Número 28. O cavalo branco de Oxfordshire. Esculpido em uma colina verde na Inglaterra, o cavalo branco é uma figura que intriga há séculos. Ninguém sabe ao certo sua idade ou função, e o formato foi alterado ao longo do tempo, aumentando o mistério. Número 27. Os dias estranhamente escuros. Relatos históricos falam de dias que, de repente, ficaram totalmente negros, sem que houvesse eclipse ou tempestade de poeira. Cientistas descartam causas astronômicas e suspeitam de queda brusca na transparência atmosférica, mas a origem do fenômeno permanece incerta. Número 26. Os desaparecidos de Nome, no Alasca. Entre 1960 e 2004, mais de 24 pessoas sumiram sem deixar rastros na pequena cidade de Nome, cercada por um ambiente selvagem e hostil. Para alguns, a culpa é do clima extremo e da geografia perigosa. Para outros, pode haver algo mais sombrio, como abduções alienígenas ou criaturas lendárias. A falta de pistas concretas mantém a dúvida viva. Número 25. O Triângulo do Lago Michigan. Uma região do Lago Michigan ficou conhecida por desaparecimentos estranhos, como o de um voo da Northwest Airlines com 108 passageiros. Poucas horas após perder contato, testemunhas relataram ver uma luz vermelha sobre a água. O avião nunca foi encontrado. Número 24. A aldeia desaparecida do Lago Angikuni. Na década de 1930, um caçador encontrou uma aldeia inuit totalmente deserta às margens do Lago Angikuni, no Canadá. Os pertences estavam no lugar, mas não havia sinal dos moradores. Na mesma época, surgiram relatos de estranhas luzes azuis no céu, alimentando teorias sobre abdução extraterrestre. Número 23. O zumbido misterioso. Um som grave e constante, apelidado de o zumbido, é percebido por cerca de 4% das pessoas, mas para os demais não existe som algum. Teorias apontam para atividades sísmicas, causas psicológicas ou fenômenos acústicos ainda não explicados. Número 22. Os símbolos secretos da Mona Lisa. Em 2010, especialistas italianos usaram lentes especiais e descobriram inscrições microscópicas nos olhos da Mona Lisa. No olho direito, havia as letras LV. Para alguns, isso seria a assinatura de Leonardo da Vinci. Para outros, uma mensagem enigmática que poderia revelar o verdadeiro significado da obra. Número 21. O desaparecimento no Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas é famoso por engolir navios e aviões sem deixar pistas. Teorias falam de ondas gigantes, anomalias magnéticas ou até intervenção extraterrestre, mas nenhuma explica todos os casos. Número 20. As luzes de Marfa no céu do Texas. Nas planícies áridas do Texas, surgem misteriosos pontos luminosos conhecidos como luzes de Marfa. Eles aparecem no horizonte, às vezes imóveis, às vezes se movendo de forma imprevisível. Alguns acreditam que sejam faróis de automóveis vistos à distância ou fenômenos atmosféricos raros, mas outros sustentam que existe algo muito mais incomum acontecendo. Pesquisas científicas sugerem uma mistura de efeitos ópticos e naturais, mas a origem exata dessas luzes ainda escapa à compreensão. Número 19.
a descoberta em Yellowstone. Nos últimos anos, o magma sob o Parque Nacional de Yellowstone subiu cerca de 7 centímetros, atraindo a atenção de cientistas. Embora especialistas garantam que não há risco imediato, esse deslocamento lembra que a área está sobre um supervulcão. Pequenas mudanças no magma podem indicar transformações futuras na atividade geológica da região. Número 18. A fonte termal arco-íris. As fontes termais de Yellowstone exibem cores vibrantes que vão do azul ao vermelho, formando um espetáculo natural único. Essa paleta é resultado de bactérias termofílicas, organismos que vivem em temperaturas extremas, criando um efeito visual tão belo quanto intrigante. Número 17. A Câmara Proibida do Templo Padmanabha Swami. Em 2011, 5 das 6 câmaras secretas do Templo Padmanabha Swami, na Índia, foram abertas, revelando tesouros avaliados em bilhões. Porém, a chamada Câmara B permanece lacrada. Lendas dizem que abrir essa porta traria desastres inimagináveis, enquanto arqueólogos acreditam que lá dentro possa haver relíquias ou riquezas de valor incalculável. Número 16. Os túneis secretos da pirâmide. Na Câmara da Rainha da Grande Pirâmide de Gizé, pesquisadores encontraram 2 túneis estreitos que terminam em pequenas portas. Ainda não se sabe se eles levam a câmaras escondidas ou se fazem parte de um sistema arquitetônico sem função conhecida. Seja qual for a resposta, esses corredores reforçam o mistério em torno da construção. Número 15. A Porta Selada de Machu Picchu. Em 2010, um engenheiro francês usou tecnologia de varredura 3D e identificou uma porta lacrada no interior de Machu Picchu. Hipóteses sugerem que poderia guardar uma tumba real ou um tesouro, mas as autoridades não permitem abri-la, temendo danos culturais. Assim, o segredo continua intocado. Número 14. As câmaras seladas do Taj Mahal. Sob o mármore branco do Taj Mahal, existem salas fechadas há séculos. Algumas lendas afirmam que são amaldiçoadas. Outras dizem que foram isoladas para preservar a estrutura. O perigo de liberação de gases, como dióxido de carbono, e a falta de ventilação fazem com que especialistas evitem abri-las. Número 13. A lenda sombria do cemitério Highgate. O cemitério Highgate, em Londres, abriga figuras históricas e belíssima arquitetura, mas também uma das histórias mais assustadoras da cidade, a do vampiro de Highgate. Nos anos 60, surgiram relatos de uma figura alta, de olhos vermelhos, observando entre os túmulos. Houve até caçadas e rituais para expulsá-lo, mas nunca se provou nada. Número 12. O sinal WOW. Em 1977, um radiotelescópio captou um sinal forte e incomum vindo do espaço profundo, com duração de 72 segundos. Um dos cientistas escreveu WOW ao lado dos dados e o nome pegou. Sua origem nunca foi confirmada, mas muitos acreditam que possa ter sido uma tentativa de comunicação extraterrestre. Número 11. A arquitetura mais antiga do mundo. Monólitos encontrados na Turquia com cerca de 10 mil anos exibem esculturas de animais e podem marcar o início da civilização humana. Essas estruturas são anteriores à invenção da escrita e à agricultura organizada. Número 10. O desaparecimento do voo 19. Em 1945, 5 aviões da Marinha dos Estados Unidos sumiram durante um treinamento no Triângulo das Bermudas. O contato por rádio foi perdido e nenhum destroço foi encontrado. Um avião de resgate também desapareceu na busca. Número 9. A invasão do sinal por Max Headroom. Em 1987, um indivíduo usando uma máscara do personagem Max Headroom invadiu transmissões de TV em Chicago. A Polícia Federal investigou, mas o invasor nunca foi identificado. Número 8. As pegadas do diabo. Em 1855, após uma nevasca em Devon, Inglaterra, surgiram pegadas em formato de casco cobrindo quilômetros. As teorias variam de animais fugidos a fenômenos climáticos, mas muitos preferem a explicação sobrenatural. Número 7. Os assassinatos de Hinterkaifeck. Em 1922, uma família foi brutalmente assassinada em sua fazenda na Alemanha. Evidências indicam que o criminoso pode ter vivido no sótão por dias antes do crime. Nunca foi preso. Número 6. O segredo pontilhado do deserto do Saara. No Saara, existem formações circulares gigantes visíveis apenas por satélite, algumas com mais de 300 metros de diâmetro.
Hipóteses falam de antigas obras humanas, crateras ou até marcações alienígenas. Número 5. A mensagem misteriosa das pedras da Geórgia. As chamadas Pedras Guia da Geórgia foram erguidas em 1980 com inscrições em vários idiomas, sugerindo regras para a humanidade, incluindo controle populacional. Alguns veem nelas um alerta, outros, uma conspiração. Número 4. As esferas Moeraki. Na costa de Otago, na Nova Zelândia, enormes rochas arredondadas, formadas há cerca de 60 milhões de anos, repousam espalhadas pela praia. Lendas maori dizem que são cestos de pesca petrificados. Número 3. A Rocha dos Pássaros. Na costa das Ilhas do Canal, na Califórnia, existe uma formação chamada Bird Rock, moldada pelas ondas ao longo de séculos. Seu formato lembra um pássaro em voo e é ponto de descanso para aves marinhas. Número 2. A Torre do Diabo. No Wyoming, ergue-se a Torre do Diabo, uma imensa formação rochosa sagrada para tribos nativas. Criada por atividade vulcânica, é destino de alpinistas e local de lendas ancestrais. Número 1. O Portão do Inferno, no Turcomenistão. Em meio ao deserto, uma cratera em chamas conhecida como Portão do Inferno queima continuamente há mais de 50 anos. Criada em 1971, quando uma perfuração de gás colapsou o solo, foi incendiada para evitar vazamentos tóxicos, e o fogo nunca apagou. O explorador George Courones foi o primeiro a descer até o fundo e descreveu um calor insuportável e centenas de chamas queimando ao redor. E assim, viajamos por 50 histórias que desafiam a lógica, atravessando continentes, mares e séculos, de enigmas enterrados no tempo a fenômenos que ainda acontecem diante dos nossos olhos. Alguns desses mistérios talvez encontrem respostas um dia. Outros talvez nunca revelem seus segredos. E é justamente isso que os torna tão fascinantes. O mundo é um enorme livro que ainda não terminamos de ler. E cada página escondida guarda uma nova surpresa. Então, da próxima vez que você olhar para o céu, caminhar por uma floresta ou visitar uma ruína antiga, lembre-se. Pode ser que esteja diante de algo que nem a ciência mais avançada conseguiu explicar. Porque, no fim das contas, viver neste planeta é, por si só, o maior mistério de todos. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!